Eu quero te mostrar em primeiro lugar, através do testemunho que João dá a respeito de Jesus, como essa revolução começou. Cara, a gente entende uma revolução quando algo acontece que transforma tudo. Amém? É uma ação de transformação. Nenhuma revolução vem para deixar as coisas do jeito que elas estavam. Existem boas revoluções, más revoluções, mas a revolução que Deus faz é uma revolução que traz a vontade dele, que estabelece a vontade dele. Amém? É o prumo do céu. E Jesus e o Senhor fez uma revolução desde o princípio, que através desse breve testemunho que a gente leu aqui, que João deu a respeito de Jesus, a gente vê quão poderoso, quão eficaz, quão glorioso é o Senhor. Quando a gente é trazido para dentro de Deus, a gente não simplesmente o conhece agora a respeito de informação. Alguém me explicou isso. Eu fui para Israel esse ano. Tem um mosquito dentro da minha caixa de óculos. Rapaz. Sai daqui, rapaz. Eu vou te levar para casa. Fui para Israel esse ano e o pessoal que nos convidou para estar lá usou a seguinte ilustração. Falar só sobre Israel é a mesma coisa que você ler um livro sobre mergulho. Tá, você pode até saber sobre mergulho, mas você só vai saber o que é mergulho se você mergulhar. A gente fala, você precisa ir para Israel para você entender o que é aquilo. Não adianta só ficar falando, você precisa ir. E com Deus é de certa forma desse jeito. Você pode ter a informação, que é boa, mas a informação tem que te levar para a experiência. E uma vez que você mergulha em Deus, você vai descobrir coisas que você nem sabia ainda. Mas aí depois você vai encontrar na palavra e vai ver, uau, estava escrito aqui. É o Senhor. Sabe, essas experiências com Deus, quando a gente entra nele, transformam a nossa vida de uma maneira tão radical que é impossível você ficar igual. Muita gente me pergunta, quando ouve, por exemplo, o meu testemunho, eu entreguei minha vida para Jesus, uma semana depois eu fui curado, um mês depois eu estava liberto das drogas, um mês e meio depois, quando eu fui liberto das drogas eu já estava noivo, foi coisa muito rápida. Aí as pessoas pensam, cara, o que você fez para mudar tão rápido? Cara, sinceramente eu não fiz nada. Aliás, o que eu tentava fazer era continuar igual eu estava. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu tentei continuar fumando minha maconha. Até o dia que eu não consegui mais. Eu tentei continuar com a minha vida daquele jeito. Não, Jesus é bom, mas a presença dele, a consciência dele, eu não conseguia mais ficar igual. Então minha vida foi sendo transformada. Foi impossível ficar igual depois que eu tive uma experiência com ele. A informação você até sabe, acha legal, beleza, você assimila ela na tua vida e você coloca ela como mais uma parte da sua vida. Mas a experiência faz com que toda a sua vida agora esteja nele. E agora é a tua vida todinha que vai mudar por causa da presença dele em você. Eu quero te mostrar que o primeiro missionário da história foi o Verbo. E ele revolucionou geral. Ele mudou tudo por aqui, cara. Meu pastor diz que o Evangelho de João parece que é o começo da Bíblia, o verso 1. Ele parece que é o comecinho da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você pula para Gênesis. E no princípio criou Deus os céus e a terra era assim forma e vazia. Parece que João tem uma revelação do princípio antes do princípio escrito. Ele tem uma informação, ele tem uma revelação por experiência de quem Jesus é, que vai além da informação que o povo dele tinha. Você consegue perceber isso? A experiência de João com a intimidade que ele tinha com Jesus não distorceu as escrituras, não, só acrescentou. Ele parece que ele viu antes da coisa começar, ele viu a essência. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar para vocês o que a intimidade com Deus faz a respeito do jeito que você o enxerga. Sabe, todas as pessoas que você conhece, naturalmente, quando você tem o primeiro contato, você tem um certo protocolo, se você tem educação, amém? Claro, tem gente que não tem educação, não tem protocolo algum. Até a falta de protocolo é um protocolo, você está querendo provar alguma coisa, enfim. Mas se você tem educação, tem um protocolo. Você conhece uma pessoa que, tem estima, te inspira reverência, você muda até o teu tom de voz. Tem a mãe de um amigo meu, que ela é uma anciã na igreja, uma mulher santa, uma mulher de Deus, que, meu Deus do céu, eu sou muito fã dela. Às vezes a gente está conversando, falando de futebol, lá, dando risada, se avacalhando.
Daqui a pouco ela chega. Cara, só dela chegar, a nossa conversa muda. O nosso tom de voz muda. O português muda. Você vigia mais. Você entende o que eu estou falando, do protocolo? Eu me lembro quando eu a conheci, então, eu mal conseguia falar, porque eu falei, meu Deus do céu. Ela é muito santa, mas depois eu fui conhecendo ela e fui ficando à vontade perto dela. Hoje eu posso até brincar com ela. Hoje eu abraço ela. Eu tenho um carinho por ela que não diminuiu porque eu a conheci. Muito pelo contrário, só aumentou. Mas o protocolo, ele foi meio que deixado de lado. Agora é diferente. Quando a gente conhece pessoas e a gente pega intimidade, a gente fica mais à vontade. Sim ou não? Deus quer que você fique à vontade com Ele também. Mas é engraçado. Porque se você chegar perto demais do Senhor, você vai perceber que Ele é muito maior do que você imaginava. É como a gente cantou aqui na primeira música. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que meus olhos te veem, tu és bem diferente de tudo que eu imaginei. É muito maior. Você não precisa ter a menor preocupação em exagerar a respeito de Deus. Sabe, aqueles caras que às vezes não sabem muito a respeito do Senhor e dão uma exagerada? Pode exagerar à vontade, filho. Porque assim não tem exagero seu que chegue perto de tudo que Ele é. A sua preocupação é para não diminuir o Senhor. Cara, Ele é bem maior do que você imagina. Olha o que aconteceu com João. João chegou mais perto de Jesus do que qualquer um dos seus discípulos. Dos muitos discípulos que Jesus tinha, ele tinha 12 que eram mais íntimos, eram mais chegados. Eram seus apóstolos. Desses 12, ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, que eram mais chegados ainda, que viram coisas que ninguém viu. Viram, por exemplo, o Senhor se transfigurar no monte, viram Moisés e Elias descer e conversar com ele, e viram Deus apontar para Jesus no meio dos dois e falar, esse é o meu filho amado, a ele vocês vão ouvir. E desses 3, tinha um, que era o João. Esse cara chegou mais perto de Jesus do que qualquer um. Esse cara conhecia o amor de Deus como ninguém. Sabe esse negócio que a gente canta, como a minha amiga Laura canta, sou teu filho amado, em quem achas teu prazer, sabe? Tipo assim, João sabia isso, cara. João, quando ele escreve a seu próprio respeito no seu evangelho, ele não se cita pelo nome, ele diz, então aquele discípulo a quem Jesus amava. Meu, esse cara se garante, sim ou não? Prazer, qual é teu nome? Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Meu irmão, esse cara se acha, é o filhinho do papai mesmo. Na última ceia, enquanto estava todo mundo ali comendo, conversando, discutindo quem era o maior, quem era o menor, João estava com a cabeça encostada no peito de Jesus. É louco isso, porque tinha coisa acontecendo dentro de Jesus que ninguém sabia. Quando Paulo escreve a respeito da última ceia, Paulo nem estava lá, mas recebeu do Senhor o que aconteceu naquela noite. Ele fala, na noite em que foi traído. Jesus já sabia o que estava para acontecer, ninguém estava ligado. É engraçado porque muitas vezes a gente está distraído, mas os íntimos estão ouvindo o coração de Deus bater. Estão procurando o que está ali dentro. João estava ligado em Jesus de um jeito que é no mínimo inspirador. E eu acho que se alguém amava tanto assim o Senhor, o testemunho dele é bem relevante. Amém? Quando ele começa a escrever sobre Jesus, quando ele começa a dar o seu testemunho a respeito de tudo que ele experimentou naqueles 3 anos, ele não começa falando da quebra de protocolo por você ter conhecido e andado com Jesus. Ele começa falando da grandeza desse ser eterno que as palavras não conseguem descrever direito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora eu quero que você perceba, vamos fazer essa conjunção do versículo 1 de João e Gênesis, porque diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então você entende um lugar sem forma e vazio como sendo um lugar sem vida, sem luz, sem som. Amém? Não tem forma, está vazio, não tem nada ali dentro. Nada, não tem vida alguma. Então, não tem vida, não tem luz e não tem som. Quando Deus diz, haja luz, houve luz, houve vida e houve som. Deus rompeu com tudo. Você percebe que só de Deus enviar o verbo, uma revolução começou. A luz veio, a luz prevalece sobre as trevas,
A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então você percebe que quando a luz vem, ela vem rompendo com algo. Ela vem rompendo com o poder das trevas. Fala que a luz resplandece no meio das trevas. Ou seja, você entende que as trevas, até por mais que elas tentem resistir à presença da luz, elas não conseguem. Ela resplandece no meio das trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ou seja, uma revolução começou no dia que o Verbo foi enviado. Amém? Agora, segundo o relato de João, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Aonde que o Verbo estava? Ou seja, o Verbo veio de um lugar secreto. O Verbo veio de dentro do próprio Deus, porque Ele era Deus. Ou seja, aquilo que vem de dentro de Deus é Deus. Amém? O Verbo vem dele. É o primeiro missionário que Deus envia para colonizar a terra. É o Verbo que é a luz, que é a vida. João disse, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então você consegue perceber como é que é o processo do que Deus faz? Ele envia primeiro o seu Filho, ele envia o Verbo, que traz transformação a todas as coisas. E dentro do Verbo está a vida. E dentro da vida está a luz. Você consegue perceber um saindo de dentro do outro? Sabe quando é que você vai ser relevante do lado de fora? Quando você saber que você veio do lado de dentro. Deus vai te chamar para dentro para te colocar para fora. Ele pega você e você fala, poxa, Deus acabou de me escolher. Deixa eu te dar uma notícia bem boa. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. E você foi chamado para estar na sua presença de maneira santa e irrepreensível. Olha o que acontece. João descreve que o Verbo estava dentro de Deus, que a vida estava dentro do Verbo e a luz estava dentro da vida. Amém? Está tudo aqui. João chega até esse ponto, até que ele muda de assunto e começa a falar a respeito de um homem enviado por Deus. Uou! Cheio do seu Espírito Santo, que veio com um propósito. Ele começa a falar de luz de novo. Ele fala, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Ele veio para dar testemunho da luz. Você percebe que Deus fez algo, enviou o Verbo, que nele estava vida, que nele era luz. Luz. Então Deus envia um homem que veio para dar testemunho da luz. Veio para testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele. Amém? Você tem ideia do quão poderoso era o testemunho de João Batista? Deus fez ele com a finalidade, você vai dar testemunho da luz. E deixa eu te dar uma boa notícia. Todo mundo vai acreditar no testemunho que você vai dar. Ele veio para dar testemunho da luz para que todos viessem a crer por meio dele. João continua dizendo, repare, ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Que luz? A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então você entende que no princípio Deus enviou luz e essa luz era vida. Amém? Mas quando Deus envia Jesus, Deus vai acender uma luz que não vai simplesmente acender coisas. Ele vai acender pessoas. É a verdadeira luz que agora, vinda ao mundo, ela ilumina toda a humanidade. O que eu quero chamar a tua atenção é para o seguinte, cara. Se Deus confiou o testemunho da luz a um homem que não era a luz, e ele disse que isso ia funcionar, preste bem atenção. Se Deus confiou o testemunho da luz a um homem que não era a luz, e Deus disse que todos viriam a crer por meio dele, imagina quando o testemunho da luz foi confiado àqueles que são luz. Se um homem que não era luz, dando testemunho da luz, cumpriu seu chamado, imagina aqueles que são luz no mundo, dando testemunho da luz. Você.